Então, essa aula vai funcionar da mesma forma que a aula anterior. Então, nossa disciplina é de processos de fabricação mecânica. Então, a disciplina, não é o caso dessa aula, mas a disciplina é específica em processos de fabricação mecânica, mas eu vou ver se eu consigo trazer sempre algo mais, tentar relacionar um pouco mais à engenharia elétrica, apesar de que acaba sendo um pouco difícil, porque os processos de fabricação, eles são muito típicos, né, de fabricação mecânica. E quando eu preciso achar material mais específico para engenharia elétrica dentro dos processos de fabricação, acaba ficando um pouco mais limitado, um pouco mais difícil. Mas vou tentar aí na medida do possível. Então, também na aula de semana passada a gente apresentou a disciplina, né? Então, uma aula bem tranquila, tá? Foi rapidinho. Na aula dessa semana, então, a gente vai entrar especificamente no processo de fabricação, o primeiro deles, que é o processo de fundição. Lembrando que a gente vai ver aqui fundição, a gente vai ver usinagem, a gente vai ver soldagem, a gente vai ver conformação mecânica. Mas vamos entrar aqui mesmo em fundição. Então, antes de especificamente entrar no processo de fundição, vamos dar uma olhada no que as normas dizem que são processos de fabricação como um todo. Então, se a gente pegar lá uma norma DIN, então a DIN 8580, ela vai estar dividindo os processos de fabricação em algumas subclasses, né? Então, eu tenho lá as formas primárias e formas conformadas secundárias, então, onde aqui eu tenho, de fato, o meu processo de fundição. Então, notem, aqui eu coloco metal no estado sólido dentro desse cadinho. Esses fornos aqui, geralmente, eles são elétricos, então, eu ligo lá o forno à eletricidade, vou fazer com que o meu metal derreta e vou vazar ele dentro de um molde para daí sim eu estar formando alguma peça. Então, eu posso, a partir dessa peça primária, aqui formar uma longa chapa. Esses processos de fabricação de chapas, eles são bem interessantes. Eles são geralmente contínuos, um sistema bastante complexo, que vai formando essas formas secundárias, que são as chapas de aço, que aí sim a gente pode utilizar para fazer os mais diversos tipos de produtos, né? Então, os processos primários, eles alteram as matérias-primas, transformando-as em geometrias e formas básicas. Exemplo, então, a fundição, a laminação, o forjamento. Então, aqui eu tenho um processo de fundição, aqui deve ser um processo algo muito similar à laminação lá, então estou laminando essas chapas de aço aqui. Depois eu posso fazer um processo de forjamento, a gente vai ver com calma. Depois eu tenho os meus processos de usinagem e o processo de união, então, que são já processos secundários. Então, eu parti dessa forma aqui, primária e secundária, aqui que está conformada, e eu vou lá e a minha peça aqui já está fria, eu já passei por todo o processo, né? Então, já saí lá da empresa, já é outra empresa que vai fazer a usinagem dessa peça. Então, vão alterar a geometria e forma básica através da adição ou remoção de material. Daí a gente tem lá usinagem, estampagem, soldagem, eu posso fazer união de peças, e a soldagem, de fato, onde eu faço, eu adiciono matéria, né? A gente usa a soldagem na engenharia elétrica também, mas daí a soldagem com stan e tal, um pouquinho diferente, né? Mas não deixa de ser um processo de união. E a gente tem lá os nossos próximos, os outros aqui, né, que são os processos terciários, que é processo de revestimento e alteração das propriedades do material. Eles vão acabar alterando as propriedades da peça de acordo com os requisitos de projeto e desempenho desse produto aqui. Exemplo, têmpera, nitritação, pintura, texturização, entre outros. Têmpera, então, é um processo termotérmico, né, no qual eu vou esquentar o meu metal lá até um determinado ponto em que eu vou chegar com esse metal no meu diagrama, por exemplo, se for ferro, né, ferro carbono. Então, chego lá até o tempo de esquento até lá o processo de austenitização, depois vou lá e resfrio rapidamente esse metal, ele vai ficar extremamente duro. Nitritação é um processo de tratamento superficial, pintura, texturização, enfim. Então, nas formas primárias, a gente tem lá tradicionalmente os meus processos de fundição. Formas secundárias, então, os processos de conformação mecânica. Terciários, lá, então, na verdade, aqui ainda é parte da primária, né? Processos secundários ali, então, usinagem. Usinar mesmo. Uniões, então, é soldar, rebitar, parafusar, colar. Então, vou fazer a união vou juntar diferentes peças, fazer a união de diferentes peças. Revestimento, então, vou pintar, vou revestir, entre outros.
E, por fim, eu posso alterar as propriedades do material, que eu vou fazer, como eu falei, né? Têmpera, nitratação, cimentar, entre outros. Gente, se tiverem dúvida ou quiserem compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade. De forma geral, ali, a gente pode dividir os processos de fabricação em 5 grandes tipos. Então, processo de fundição, com formação mecânica, usinagem, soldagem, metalurgia do pó. Então, a gente vai ver nessa disciplina fundição, conformação mecânica, usinagem, soldagem, né? A gente não vai chegar até a parte lá da metalurgia do pó. Então, a fundição é um processo de fabricação no qual o metal, uma liga metálica no estado líquido, é vazado em um molde. Basicamente é isso. Então, se perguntar, caracterize fundição, essa frase consegue caracterizar o que é o processo de fundição. O molde possui o formato e as medidas correspondentes aos das peças a ser produzida. Esse molde pode ter um formato final ou um formato aproximado, porque, como a gente vai ver, tem algumas questões que são importantes ao processo de fundição. A peça pode sair pronta ou necessitar de um pós-processamento. Geralmente, depois que a gente faz a fundição de uma peça, a gente faz a usinagem dessa peça. Então, a gente foi lá, vazou o metal, derreteu ele, depois a gente vai lá com uma ferramenta, pode ser um torno, pode ser uma fresa, pode ser uma plana, pode ser uma usinagem com geometria não definida, como uma retífica. A gente vai lá e vai dar o acabamento dessa peça. Nem sempre a gente faz acabamento, dependendo do processo de fundição que a gente está utilizando, a gente pode não necessitar desse acabamento. Por exemplo, se a gente for fazer a carcaça externa de um motor elétrico. Então, se a gente fizer isso com injeção de alumínio em coquilha, a gente vai ver isso um pouco mais a fundo nessa aula ou nas próximas aulas, o acabamento superficial já é bom o suficiente, eu não preciso fazer um pós-processamento, que seria muito caro. Então, eu vou lá e vendo aquela peça daquela forma. Ou se eu faço de ferro fundido, né, também, né, o acabamento superficial não é lá dos melhores, mas é o suficiente. Pós-processamento, então, tem a função de fazer com que a peça atinja a tolerância de forma dimensional ou o acabamento superficial necessário. Então, como eu falei, a gente fundiu o material e a gente não vai ter lá a tolerância, muitas vezes, dimensional dessa peça da forma como eu quero. Então, vou ser obrigado a fazer um processo de usinagem para melhorar a tolerância de forma, a tolerância dimensional, o acabamento superficial necessário também. Então, tipicamente, o processo de fundição contempla essas etapas aqui, no qual primeiro tem uma mudança de estado, então a formação da fase líquida. Então, vou lá no meu forno lá, que é elétrico, né? Jogo lá o material sólido aqui dentro, isso pode ser tanto descarte, peças, né, descartadas, né, outras peças, por exemplo, vamos pensar em alumínio, então pego lá peças rejeitadas de alumínio que não foram utilizadas em outros processos, coloco isso dentro desse forno e faço a fundição dessas peças. Posteriormente, eu vou fazer o vazamento dessa fase líquida em moldes, e esses moldes vão se solidificar, então eu vou gerar lá a geometria, as formas básicas das minhas peças, que por sua vez vão passar por um processo de resfriamento, e depois eu vou poder utilizar essas peças para alguma coisa. É claro que existem diversas coisas aqui dentro desse processo. A gente vai ver um pouco mais a detalhe, com um detalhe mais para frente. Então, processos de fundição são utilizados faz muito tempo, então foram encontrados lá peças de bronze, cerca de 1.500 a 800 anos antes de Cristo, na Inglaterra. Então, peças já fundidas em bronze, então, obviamente, que na época eles usavam fogo, enfim, ar para conseguir atingir as temperaturas para derreter o bronze e vazar em algum tipo de molde lá que ia sair a peça pronta. E também tem outros moldes aqui da época viking aqui, cerca de 1000 anos depois de Cristo, ali aqui no Museu da Suécia lá, foram encontrados inclusive o próprio molde. Então isso aqui parece ser algum tipo de machadinho, alguma coisa nesse sentido. E foram encontrados aqui os moldes que fabricavam essas peças aqui. Então eu consigo obter diversas peças na minha função, das mais diferentes. Então essa daqui é uma peça que tem uma função mecânica, alguma coisa de parafusar lá. Então notem que o acabamento superficial dessa parte aqui é diferente dessa parte aqui. Então essa parte aqui a gente diz que ela foi usinada. Então essas partes aqui elas passaram por um pós-processamento, inclusive fazer aquela rosca interna ali, isso ali foi feito com um processo de usinagem. Então, eu tenho um acabamento externo aqui,
pior, mas não tem problema, porque a minha peça ela desempenha a função mecânica que ela precisa, mesmo com esse acabamento externo ruim. E a parte interna, eu tenho a parte de usinagem, que vai cumprir alguma função. Então, eu vou parafusar isso em algum lugar. Aqui eu tenho outro exemplo, né, muito clássico, que é um bloco de motor. Então, blocos de motores, eles são fundidos. Então, novamente, aqui eu tenho o acabamento superficial não tão bom desse bloco do motor, mas toda essa parte interna, aqui, essa parte mais lisa que a gente está vendo, sofreu um pós-processamento. Então, eu sou obrigado, né, para que o motor funcione da forma correta, eu consiga ter a vedação necessária dele, eu vou ser obrigado a fazer um processo de usinagem posterior nesse tipo de bloco de motor. Aqui, como eu falei, uma carcaça de um motor elétrico em alumínio. Então, isso aqui muito provavelmente foi fabricado por injeção, ou alguma coisa de coquilha, talvez por gravidade e tal, mas acredito que é mais provável que tenha sido injeção. Então, isso aqui já sai pronto. E existem outros exemplos, como motores de máquina de roçagrama, aqueles pequenininhos, é tudo alumínio injetado, que é muito mais fácil de fabricar do que molde de areia, por exemplo. E o acabamento superficial é muito melhor. E aqui um exemplo de um forno. Então, como eu falei, o forno, tradicionalmente, ele é elétrico, né? Então, são fornos gigantes lá, que possuem muito material lá dentro. E tem todo um estudo de mecânica dos fluidos quando se faz o escoamento desse metal líquido, vazando ele dentro de moldes. Então, entra aqui a parte da disciplina de mecânica dos fluidos aqui dentro. Então, é super importante lá eu calcular qual que é a perda de carga, por que eu não posso ter cantos vivos, assim sucessivamente. Então, existem diversas divisões do meu processo de função ou moldagem. Né? Eu consigo agrupar eles em diversos tipos de processos. Então, processos com modelo permanente, em qual eu tenho função, por exemplo, em areia, ou uma modelagem em casca. Eu tenho molde, modelo descartável, então função por cera perdida, função por molde de gesso cerâmico, função com modelo por evaporação. E tenho lá o modelo de molde permanente. Então, a divisão é nessas classificações, que é a função contínua, por gravidade, com casca, sob pressão, centrifugação, injeção reativa, moldagem por injeção, rotomoldagem, moldagem por compressão. Então, notem, existem diversos tipos de processo de função, eles são os mais diversos. A gente vai estudar alguns deles aqui, que é importante, que é o básico que a gente tem que saber. A gente não precisa entrar a fundo em cada um desses processos aqui. Mas a gente consegue produzir, por exemplo, em moldes de cera perdida, joias, né? Então, joias de função. Então, as grandes marcas que produzem joias que custam uma fortuna, tradicionalmente, grandes marcas usam função por cera perdida. São joias feitas por função. Já pequenas marcas de joias, daí eu consigo ter lá uma joia que é feita à mão, pelo Erives, tal, todo um negócio diferente. Mas dessas grandes marcas aí que estão em shoppings, que custam uma fortuna, tradicionalmente são joias de função, porque eles não conseguem dar conta da demanda se fosse feito manualmente esses processos. Né? Então, aqui, função de molde em areia, a gente dá só um minutinho para mim, eu só vou buscar uma água, já volto aqui, peraí, só um minutinho. Não vou nem parar a gravação.
Bora, gente, vamos continuar. Então, tradicionalmente, função em areia compreende esses passos aqui. A gente vai ver eles em detalhe hoje. A gente vai focar mais a nossa aula na função em molde de areia. Então, eu tenho lá um molde, primeiro um modelo, né? Esse modelo aqui, desse exemplo, em madeira. Então, eu tenho um modelo em areia da peça final que eu quero produzir. Eu vou colocar esse modelo dentro de uma caixa de areia, vou socar essa areia lá dentro, vou tirar esse modelo e vou fundir, vou vazar o meu metal líquido ali dentro. Vou desenformar e vai sair a minha peça pronta. Claro que aqui são processos completamente diferentes, mas é só para exemplificar que a gente começa com um modelo tradicionalmente em madeira, pode ser em metal também, pode ser algum tipo de cerâmica e tal, e a gente chega no final com a minha peça pronta, isso numa função com molde de areia. Existem diversos tipos de areia que a gente pode usar, existem diversas características desse processo aqui que a gente vai ver nessa aula. Então, a gente tem lá canais de vazamento, massalote, tudo mais. Vamos entender o que são essas coisas. Então, o processo de fundição em molde de areia é um dos mais difundidos na indústria, né? Pode ser utilizado para gerar peças metálicas complexas que podem ser feitas praticamente de qualquer liga de metal. O molde de areia ele é destruído no final para eu estar fazendo a remoção da minha peça, né? Geralmente tem uma baixa taxa de produção, justamente por isso ali que eu expliquei. Então, tem que compactar areia, tem que fazer o metal, tem que esperar esfriar, depois tem que fazer a descompactação e tal. Tudo isso leva muito tempo frente a outros processos de fundição, como, por exemplo, de coquilha, que a gente vai ver mais para frente, no qual eu tenho um molde de metal, que eu vazo metal líquido dentro daquele molde. Então, por exemplo, molde de aço carbono, em que eu vazo dentro dele alumínio, que tem um ponto de fundição mais baixo, né? Então, o molde está pronto, eu consigo uma alta produtividade. Numa fundição em molde de areia, não, eu tenho uma baixa produtividade, porque toda vez eu tenho que construir um molde, ele é destruído completamente depois de cada ciclo, né? É utilizado, então, para produzir uma grande variedade de componentes metálicos com geometrias muito variadas. Então, apesar de ele ter essa desvantagem, ela tem outra vantagem. Eu consigo fazer diferentes peças, de forma muito simples. As peças ali podem variar muito de tamanho e de peso. Então, qual que é a capabilidade de um processo desse? Então, as formas de paredes finas acabam começando a aumentar ali a complexidade. Formas eu consigo fazer tanto cilíndricas quanto cúbicas, então tanto formas completamente redondas quanto formas completamente quadradas, até mesmo com cantos vivos, mas eu preciso saber dimensionar esses cantos vivos, para que eu não tenha problemas no meu processo de fundição. Peças ali, desde peças de 10 gramas, então a gente pode pensar em uma peça minúscula até 450 toneladas. Então, eu posso pensar lá em um eixo de um navio, que é uma coisa enorme, eu vou posso fundir esse eixo, né, e depois vou dar lá o acabamento necessário dele, fazer o tratamento térmico que ele precisa para eu chegar nas propriedades mecânicas dessa peça que é necessário. Eu posso usar ali ligas de aço, aço carbono, ferro fundido, aço inoxidável, alumínio, cobre, magnésio, níquel, chumbo, diversos tipos de materiais, né? A tolerância ali mais ou menos 6 milímetros, 0,6 milímetros, que isso quer dizer que ali eu tenho uma rugosidade da minha peça, né? Então eu tenho posso ter mais ou menos 0,6 milímetros, ou mesmo a tolerância dimensional dessa peça, né? Então ela tem lá um determinado comprimento, por exemplo, 10 milímetros, mais ou menos 0,6 milímetros. A espessura de parede ali de 5 a 130 milímetros, e assim, espessura de parede é a espessura da peça ali, né? Que vai ter qual que é a parede da peça. Se for muito fino, eu posso ter ali alguma coisa pode não dar muito correta ali, porque o calor tal, depois quando ele começa a solidificar, eu posso ter um empenamento da minha peça. Vantagens. Então, eu posso produzir peças extremamente grandes. Então, das mais diversas variedades, dos mais diversos tamanhos. Eu posso formar peças complexas, eu posso ter muitas opções de material, baixo custo de ferramenta e equipamentos, sucata pode ser reciclada. Então, se eu tenho lá, a gente vai ver ainda nessa aula, mas a minha peça, ela não sai pronta da minha fundição, ela sai com várias rebarbas e outros anexos, vamos dizer assim, daquela peça,
que eu tenho que quebrar e tirar isso da peça para formar a peça final. E essas peças, essa sucata que vai sobrar, eu posso recolocar ela dentro da minha panela de fundição, refundir esse material e reutilizar esse metal, vazar ele novamente, assim sucessivamente. Vantagens: fraca resistência do material. Então, lá quando eu faço meu molde em areia, ele é rígido, mas ele ainda é fraco. Então, se eu deixar ele cair, acabou. Estragou o meu molde. Alta porosidade. Então, como foi falado, essa porosidade está relacionada à rugosidade superficial da minha peça. Acabamento superficial ruim. Tolerância geométrica e dimensional baixa. E usinagem secundária é frequentemente necessária. Vou ter também uma baixa taxa de produção e o alto custo do trabalho. Então, vou ter uma consequência que é consequência da baixa automatização e alto custo da mão de obra. Além disso, um processo de fundição é um processo que possui muitas insalubridades. Então, lá dentro a gente tem temperaturas muito altas, peças muito pesadas sendo transportadas, gases que vão sair do meu processo ali de fundição do cadinho propriamente dito. Esse cadinho tem que ser transportado por uma ponte rolante na minha fábrica. Então, a insalubridade é muito alta e os trabalhadores eles ganham a insalubridade, né? Então, eles ganham um pouco mais por estarem expostos a um ambiente tão perigoso. Alguém tem alguma dúvida, gente, até aqui? Tudo certo, gente? Vocês estão aí, pessoal? Tudo certo. Beleza. Eu estudei em Joinville, na UDESC, e lá tem uma das maiores funções do país. Inclusive, a maior cidade do estado de Santa Catarina que consome eletricidade é Joinville. E se a empresa de fundição Tupi fosse considerada uma cidade, ela seria a segunda maior consumidora do estado. Então, consumiria até maior do que Florianópolis, por exemplo. Mais energia elétrica, que é justamente para fazer a fundição desses peças de metal, né? E lá ocorreu um acidente, lá com um trabalhador acabou vindo a óbito, porque houve lá um vazamento de metal, esse metal acabou batendo no trabalhador lá e ele, enfim, não sobreviveu porque as temperaturas são muito altas. Então, isso faz com que o custo de trabalho seja extremamente alto. Então, quais são as etapas? Então, primeiro a gente faz a fabricação dos padrões, que são as peças que será fundida, né? Então, aqui em madeira, por exemplo. Vou fazer a fabricação do molde em areia. Vou fazer a remoção desses padrões ali. Vou fazer a montagem dos moldes, preparação do material a ser fundido. Vou vazar o molde, vou esperar ele resfriar. Vou fazer a desmontagem e remoção da areia. Vamos ver aqui um pouco mais com figuras, ilustrar um pouco mais quais são as etapas desse processo. Depois eu faço a aparagem, né, que é a remoção dos canais de função, massa-lote, funil, rebarba, etc. Então, fabricação dos padrões ou confecção do modelo. Então, geralmente, eles são ali, né, usualmente fabricados em madeira, porque a madeira é fácil de fabricar, eu consigo ter uma madeira lá que tem uma resistência boa, né, é uma madeira mais dura, mais rígida, né, então eu consigo facilmente fabricar uma peça, eu consigo facilmente refabricar uma peça, se for necessário, alterar alguma propriedade dela. Então, faz com que seja extremamente fácil trabalhar com esse tipo de material. Geralmente, vou fabricar um padrão em madeira. Claro que hoje em dia, com impressão 3D e tal, eu consigo fabricar de polímero também, de outras formas. Depois, vou fazer a fabricação dos moldes e a remoção dos padrões. Então, aqui tem um molde aberto, onde tem aqui uma parte e aqui a outra parte. Essas duas partes, eu não tenho certeza se é esse caso, mas elas podem se complementar e serem fechadas, né? A gente vai ver mais para frente. Mas esse aqui é um molde de areia, então essa daqui é areia, dá para ver que ela está bem compactada, então não é como a areia da praia, né? É uma areia específica, e é uma areia que tem uma determinada resina lá que faz com que ela fique íntegra ali. Então, eu posso ter dentro das peças o que a gente chama de macho, né? Então, é a parte interna que vai fazer um vazamento da peça. Então, se a gente pensar em um bloco de motor, por exemplo, onde tem os cilindros ali, isso dali é tudo colocado machos dentro do meu molde, para que quando eu vaze o metal, isso ali não seja uma coisa completamente fechada, né? E justamente faça a cavidade interna. Então, aqui tem um exemplo também da colocação dos machos e tal. Então, eu uso aqueles padrões ali
que são esses daqui. Coloco dentro de uma caixa, a gente vai ver para frente, vou socar a areia lá, depois eu tiro esse padrão e coloco os machos se forem necessários. Eu participei de um projeto de pesquisa na graduação que utilizava justamente essas areias aqui da macharia para fazer porque isso aqui é um problema enorme, né? Essas areias depois de serem utilizadas. Eu consigo reutilizar algumas vezes, mas não muitas. E essa areia para ser fabricado pavers de concreto para ser utilizado na construção civil. Então, Joinville é uma cidade que tem muitos problemas com as areias de fundição. Então, por anos, a empresa Tupi foi largando areia, isso há muitos anos atrás, quando não havia regulamentação, por diversos pontos da cidade, né? O que hoje é uma coisa impensável, né? E porque isso aqui, depois que sai do processo, ainda tem partículas de metal aqui dentro. Então, isso é largado em qualquer lugar. Quando chove, esses metais vão para o lençol freático, enfim. É um problema enorme. Hoje, claro que as regulamentações são bem diferentes, né? Depois eu vou fazer a montagem dos moldes e a preparação do material a ser fundido. Então, eu vou lá, fecho o meu molde. Então, eu tirei o meu modelo lá de dentro, fechei ele está oco aqui, né? E vou lá e preparo o meu material. Vou lá e faço o derretimento das minhas blocos aqui, por exemplo, de alumínio, né? Deixo ele na fase líquida. Depois eu vou fazer o vazamento do meu molde, então eu vou derramar esse metal líquido lá dentro, e aqui é onde entra a disciplina de mecânica dos fluidos. Porque aqui eu tenho um escoamento que, se for muito turbulento, a gente vai ver isso mais para frente, eu vou acabar estragando a parte interna do meu molde. Então eu tenho que ter um escoamento mais próximo do laminar possível, para que eu consiga lá fazer com que a peça saia da forma correta, né? Então aqui um outro exemplo de vazamento aqui do meu metal líquido no meu molde. Depois eu tenho lá uma parte de resfriamento, desmoldagem. Eu não consegui fotos muito boas de desmoldagem, mas a gente pode usar, por exemplo, aqui, porque a areia, ela tem essa resina, né? E essa resina já deixa com que a areia fique mais rígida, mais dura, né? Depois que o metal entra ali, ele seca ainda mais essa areia, ela fica ainda mais dura. Então, para eu desmoldar essas peças, eu posso colocar, por exemplo, em cima de esteiras aqui vibratórias. Então, isso vai vibrando ali e faz com que a areia vai caindo da minha peça. Aqui um outro exemplo, onde eu tenho aqui aqui ainda tem, né, moldes aqui com areia e com metal vazado aqui, mas aqui eu já começo a ter aqui algumas peças aqui no meio dessa areia toda. Essa areia ela pode ser reutilizada algumas vezes. Então percebo que é um processo bastante artesanal ali. Então eu preciso ter uma pessoa ali literalmente mexendo nessas peças. Então blocos de motores são feitos dessa forma. Então por isso é tão caro, né? Depois eu vou fazer o processo de aparagem e usinagem. Então, eu não achei fotos de processo de aparagem, mas sim da usinagem dessa peça para que eu consiga as tolerâncias dimensionais e superficiais necessárias. A aparagem é quando a gente vai tirar os maçalotes, tal, os canais de alimentação e tudo mais. Então, aqui tem algumas etapas colocadas de outra forma, né? Então, por exemplo, aqui, eu vou ter lá a minha peça, então, o meu modelo, que é colocado aqui embaixo, o meu padrão, dentro de uma caixa. E eu encho essa caixa de areia, eu vou lá e eu vou socar essa areia. Pode ser manualmente ou com uma máquina. Eu rotaciono essa peça, coloco outra metade da peça aqui em cima e alguns canais de alimentação aqui na lateral. Vou encher novamente de areia e vou socar essa areia aqui dentro. Vou fazer a retirada do meu modelo e aí eu vou ter a peça, o negativo da peça e a areia. Vou montar essas duas metades dessa caixa, então a areia com a resina vai ficar toda certinha ali. E por fim, vou fazer o vazamento do meu metal aqui dentro. E isso vai fazer com que a minha peça seja criada ali. Todo mundo entendeu isso, gente? Alguém tem dúvida? Beleza. Então, os moldes lá é o principal equipamento que contém vários componentes, né? Dividido em duas metades, como eu falei ali, que se encontram ao longo de uma linha de partição. Nem sempre é feito dessa forma, mas como a gente vai ver, existem alguns outros tipos diferentes, mas tradicionalmente é feito dessa forma. Ambas as metades do molde são contidas dentro de uma caixa, a areia pode ser compactada ali manualmente ou com uma máquina e equipamento de impacto. Quais são os elementos que são presentes no molde?
Então, eu tenho aqui a minha peça, eu tenho um funil de vazamento e um canal de descida, eu tenho um massalote, que é um alimentador lateral, e aqui eu tenho outro massalote superior, nesse exemplo. Alguém saberia me dizer para que eu uso massalotes? Só vendo essa figura, não sei se dá para perceber. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Alguém tem ideia do para que serve o massalote? Não faço ideia. Alguém já ouviu falar na palavra rechupe também? Nunca ouviu. Então, massalotes é para evitar o que a gente chama de rechupe. E os rechupes acontecem, deixa eu ver se já é na próxima slide, está aqui. Então, quando eu vazar o meu metal aqui dentro, ele está lá a uma temperatura extremamente alta. Vamos pensar um ferro fundido, vai estar, um aço, né? Vai estar 1.200 graus, sei lá, 1.500 graus, não sei, mas uma temperatura muito alta. E o meu metal, ele dilatou para estar nessa temperatura. À medida do tempo que a minha peça começa a contrair, ela começa a reduzir o tamanho dela. E se ela começa a reduzir o tamanho dela, ela vai começar a puxar um pouco mais de metal para quando ela vai começar a solidificar. E o massalote, ele serve para que não aconteça o chamado rechupe, em que onde a peça ela começa a encolher e começa a aparecer uns pontos abaulados, como nessa figura aqui. Ó. Então, é um defeito de um processo de fundição. A peça apresenta buraco em formatos arredondados, geralmente se encontra na parte mais grossa da peça. Então, notem que a peça aqui cilíndrica, ela começou a se solidificar e começou a formar isso aqui que é chamado rechupe. Então, para eu evitar, então, aqui eu tenho a peça, né, ela é fundida e o rechupe forma mais ou menos desse tipo aqui. Então, para eu evitar a formação de rechupe, eu uso um massalote. Então, que é um alimentador, então eu vou vazar o meu metal só por esse lugar aqui. E ele vai encher toda essa peça aqui e esses canais aqui, esses massalotes. À medida que a peça for solidificando, o massalote sozinho ali ele vai sendo consumido pela própria peça. Entenderam, gente? Alguém não entendeu? Beleza. A areia utilizada geralmente é uma areia de sílica, né? É misturada com um tipo de ligante ali para ajudar a manter as formas das cavidades. Os benefícios ali são que a areia é bastante barata e resistente a alta temperatura e pode ser utilizado mais de uma vez. Desvantagem é que esse resíduo de areia é um grande problema ambiental. Então, como eu falei, a Tupi passa por diversos problemas lá por ter já soltado essa areia em Joinville. E hoje em dia lá eles têm quase uma montanha lá cheia de areia de resíduo que foi jogado lá num pátio deles e eles não sabem o que fazer com isso. Existem alguns tipos diferentes de molde de areia, por exemplo, areia verde, que utiliza uma mistura de 90% de areia, 3% de água e 7% de argila, ou um elemento ligante. São os mais baratos e os mais utilizados. Ou o molde seco, que é obtido a partir de um molde de areia verde, que são utilizados materiais de ligas extras, que são utilizados para aumentar a resistência, precisão dimensional e o acabamento da superfície. São mais caros e requerem mais tempos. Geralmente, quando a gente fala de areia para fazer os machos, lá areia de macharia, geralmente é um molde seco, né? Inclusive, quando eu trabalhei nesse projeto de pesquisa, eu era responsável por peneirar essa areia aqui, e não era um trabalho muito divertido. Os padrões ali são os modelos em tamanho real da peça, que causam uma impressão do molde em areia, como a gente falou, né? O padrão é feito para ser um pouco maior do que a peça final, porque depois da fundição ele vai encolher ali, né? A peça ali, com a medida que ela vai solidificando e resfriando, ela encolhe dentro da cavidade do molde. Então, isso também, o massalote é utilizado para evitar o rechupe nesse processo de encolhimento. Usualmente são feitos de madeira, plástico e metal. O padrão pode ser um sólido ou bipartido ou um padrão de placa correspondente. Vamos dar uma olhada então num padrão sólido, né? É um modelo de uma peça única e é o mais fácil de fabricar. São normalmente ali utilizados para peças geometricamente simples, que são produzidas ali em pequenas quantidades. Então aqui eu tenho um modelo que ele está completo aqui, né? Então eu preciso ter uma forma de retirar ele dentro do meu molde em areia, né? Mas aqui o meu modelo, o meu padrão, ele está completamente sólido. Posso ter lá o bipartido, que é dividido em duas peças que vão se unir, normalmente utilizado para peças mais complexas e produzidas em quantidades um pouco maiores, né? Então aqui tá, eu tenho duas metades, então eu vou fazer duas caixas com dois moldes desse e eles vão ser unidos depois, que nem aquele exemplo que eu mostrei antes.
Por fim, eu tenho lá o de placa de correspondência, que ele é bipartido, muito similar, né? Mas exceto que a metade do padrão é anexada aos lados opostos de uma única peça, garantindo assim um alinhamento adequado dessas cavidades, geralmente utilizado como um processo automatizado. Então, se eu tenho lá uma automatização do meu processo de uma linha de produção, eu preciso garantir que esses moldes eles vão se juntar exatamente de forma sincronizada, né? E eu faço isso utilizando um padrão de placa ou de correspondência. Gente, alguma dúvida em relação à aula de hoje? Eu tentei passar ali até um pouquinho mais rápido, porque começa a ficar cansativo, né, tantas aulas em sequência. Esses são os exercícios para entregar. Eu já mudei lá no Moodle das duas disciplinas. Vocês podem entregar isso até a próxima aula, até às 11 horas, né, meia-noite da quinta-feira da semana que vem. Então, os exercícios são esses, ó. O que pode ser feito para evitar a formação de rechupim em peças fundidas? A gente falou agora. Como pode ser melhorado o acabamento superficial de peças fundidas por areia verde? E o que é o macho na fundição de peças? Então, eu não falei antes, mas vocês vão responder isso à mão, numa folha de caderno, vão tirar uma foto e vão subir lá no Moodle para eu estar fazendo a correção. É importante que vocês façam isso na mão, escrito, né? Cada um responda manualmente lá numa folha. Coloque